Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo de número 6 ao 9. São 3 versículos. Diz o seguinte: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Queridos, essa parábola aqui, às vezes, trazem sobre ela conotações completamente diferente daquilo que é o seu verdadeiro significado. E nós temos aqui essa parábola, irmãos, Cristo Jesus trazendo uma forma e uma maneira, o meio pelo qual as pessoas que estavam ali ouvindo pudessem entender o que de fato ele estava querendo dizer. Vamos entender primeiro o que Jesus estava falando. Ele tinha uma figueira. O dono daquela figueira tinha uma vinha. E nesta vinha tinha uma figueira plantada que não dava fruto. Ela não tinha fruto. E ele chegou para aquele viticultor, ou seja, para aquela pessoa que tomava conta da vinha, e disse assim: corta essa figueira, porque ela não produz fruto. E ele faz uma pergunta ao vinhateiro: já tem 3 anos que ela está aí, e ela está ocupando a terra inutilmente. Pode cortar ela para que a gente possa usar essa terra, para que a gente possa usar esse espaço. Entendi. Aí o camarada que tomava conta é o cara que entende da terra, que entende de árvores, que entende de fruto, que sabe como lidar com a planta. Aí ele pegou e falou assim: calma, Senhor, deixa mais esse ano que eu vou escavar em volta dela e vou colocar esterco e vamos ver se ela dá fruto ou não. Se ela der fruto, ela fica. Se ela não der mais fruto, ela seja retirada. Gente, preste bem atenção. Quando Jesus lança a mão dessa parábola, ele estava falando com pessoas que lidavam com terra, que lidavam com plantações, que sabiam do que se tratava. Ele não estava falando de uma cidade urbana como essa, mas ele estava falando a pessoas que entendiam de vinha, que entendiam de figueira, que sabia para que servia o esterco, por que se escavava as raízes, até expor as raízes daquela árvore e colocava ali uma terra fértil para que ela pudesse produzir frutos. Só que Jesus não estava de fato falando de figueira. Ele estava falando de seres humanos. Ele estava falando de homens e mulheres como nós que estamos aqui hoje. Então, se ele está falando de seres humanos, ele pega e diz assim: a parábola da figueira estéril. Ele está falando de fato a homens e mulheres estéreis que não produzem frutos. Ele está falando a pessoas que muitos terão discernimento que ele ocupa a terra inutilmente. É o que está dito aqui. Amém ou não amém?
E ele manda cortar, porque você pode ver que o João, ele diz assim: o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então preste bem atenção: quando o ser humano está estéril, segundo a concepção divina, ele deve ser cortado e lançado no fogo. É a pregação de João, é a pregação de Isaías, é a parábola de Jesus. Só que aqui, de fato, o Senhor manda cortar, mas esse vinhateiro representa a pessoa do Senhor Jesus, assim como aquele Senhor que manda cortar representa o Eterno. O vinhateiro é a pessoa de Jesus, que conhece a árvore, que conhece as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas quedas, que de fato é um pastor de ovelha, que sabe o caminho pelo qual a ovelha trilha e às vezes ela não consegue retornar até o rebanho. Ele está dizendo ao Senhor: dá-me uma oportunidade de escavar em volta desta árvore e colocar esterco para que ela possa produzir fruto. Em se tratando de seres humanos como nós, ele está dizendo o seguinte: dá mais uma oportunidade para que eu possa trabalhar nesta vida. Quando fala de homens e árvores, falando do local em que a árvore possa ser alimentada, que são as suas raízes, ele está falando do nosso interior, da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, porque onde é que chegam as informações a nós? Onde é que chega o nosso entendimento? É como se Cristo Jesus estivesse dizendo ao Pai assim: permita que eu vou escavar a mente dele agora, a mente dela. Permita que eu a escave, porque ele está com uma compreensão que difere. Permita que eu possa penetrar na mente dele, para que ele possa ter um verdadeiro entendimento daquilo que se deva ser. Permita que eu a escave, para que o entendimento chegue ao coração. Para que o entendimento chegue ao coração e ele discirna e ele compreenda e de fato se converta desse caminho que ele tem trilhado. Permita que eu escave a sua mentalidade, para que ele possa enxergar que o comportamento dele em tal situação deve ser esse. E o comportamento que ele tem levado até o dia de hoje não compete, não remete, não se refere àquilo que se deveria ser. E ele precisa de fato ter uma outra compreensão, porque a conduta, a fala e o que se faz não é o que se deveria ser. É isso que ele está dizendo. Vocês estão entendendo isso, gente? Quando se compara árvores com seres humanos? Porque onde que eu sou alimentado? Onde mora a alimentação de minha alma? A minha alimentação, ela pode chegar por várias vias de acesso. O acesso visual, eu posso me alimentar muito bem como muito mal. O acesso tátil, o que eu possa pegar, o que eu tenho acesso, o que as minhas mãos chegam, ou seja, o que a mim chega através do contato, eu posso me alimentar muito bem, como também posso acabar de estragar tudo. Pela via auditiva, eu também posso ser extremamente alimentado pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como ouvir também uma pancada de besteiras e asneiras que pessoas, não interessa quem seja, possa ser pai, mãe, amigos, cônjuges, filhos, possam produzir palavras que, ao invés de alimentar o meu ser, possa degradá-lo. Então eu preciso analisar que caminho que o Senhor Jesus está querendo falar comigo. Permita, ó Pai, que eu possa escavar os caminhos da audição, que eu possa escavar o caminho da percepção, que eu possa escavar o caminho da compreensão da mentalidade,
do visual propriamente dito, daquilo que ele vê, daquilo que ele enxerga, daquilo que ele discerne, daquilo que ele compreende, daquilo que ele entende, aquilo que ele toca, aquilo que ele cheira, aquilo que ele visualiza. E tem muitas coisas na nossa vida que precisa ser escavado, gente. Tem muita coisa que precisa ser tirada dessa terra infértil, porque talvez até hoje eu só tenha colocado mãos em coisas inférteis. Tem muita coisa infértil que eu tenho que parar de botar a mão. Tem muita coisa infértil que eu tenho que parar de visualizar, porque às vezes eu continuo vendo, mas isso precisa ser escavado na minha vida e na sua vida, meu irmão, porque a gente continua visualizando, a gente continua preso a isso, produzindo um alimento que nos deteriora, um alimento que desmineraliza, um alimento que não traz sustentabilidade para que o nosso corpo possa espiritualmente estar de pé. Tem muita coisa que precisa ser escavada na minha vida e na sua vida, meu irmão. Tem muita coisa que a gente precisa de fato começar a tirar esse entulho, essa terra infértil que te rodeia. Como eu falei, talvez pelo caminho da audição, tem muita palavra boa para a gente ouvir, tem muita coisa boa para a gente nutrir a nossa alma e o nosso ser. Mas talvez, meu irmão, você está ouvindo aquele amigo que não era para você ouvir. Talvez você está ouvindo a palavra que você não deveria escutar. Talvez você dá preferência a coisas que na verdade são terras inférteis, meu irmão. E a gente precisa escavar terras inférteis de volta das nossas raízes, porque senão ela nunca vai ter acesso a uma terra com esterco que nos traz nutrientes para que de fato eu e você possamos estar de pé na presença do Senhor. Ele disse assim: não acorde. Meu amado, será que você está entendendo que essa palavra é para mim e para você? Que nós estamos na hora extra do negócio, que de fato já era para que fôssemos cortados há muito tempo, mas a misericórdia de Deus nos alcançará através de Cristo Jesus, e Cristo Jesus continua a nos dar uma segunda chance. Cristo Jesus continua a nos dar uma segunda chance. E eu e você sabemos onde falamos, onde tocamos, onde visualizamos, o que proferimos, o que fazemos, que de fato não deveríamos fazer. Nós sabemos daquela palavra que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu irmão, a gente sabe que fala o que não deve falar, e a gente sabe o que devemos parar de falar. A gente sabe que não deveríamos dar ouvido a tais e tais pessoas, porque só traz turbulência. Nós sabemos quem não devemos ouvir. Nós sabemos aonde não devemos colocar a mão, porque aquilo não procede de Deus. Nós sabemos disso. Nós sabemos de fato qual alimento deveríamos acessar, e a acessibilidade a esse alimento a cada dia ela aumenta numa proporção tremenda, que é a palavra de Deus. Esse alimento que deveríamos nos alimentar, nós não procuramos com veemência, com eficácia e com toda a nossa vontade, com o qual deveríamos procurar, porque às vezes procuramos palavras de pessoas, procuramos testemunhos de pessoas e orientações que nos quais deveríamos passar distante, mas a Ele demos maior assunto e o tempo todo da nossa vida. Quando de fato deveríamos procurar um alimento nas Santas Escrituras, não procuramos. Quando de fato deveríamos procurar um alimento com o nosso joelho dobrado, não procuramos. Quando deveríamos procurar um alimento, nos abstendo de toda sorte de malignidade dessa vida, procurando o jejum que Isaías capítulo 58 nos apresenta, e que toda a vida de Jesus dá uma grande demonstração do que é um verdadeiro jejum, não praticamos.
E o machado já está posto à raiz das nossas árvores. Mas uma segunda chance é dada às nossas vidas através do vinhateiro. E o vinhateiro, meu irmão, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está te dando uma segunda chance hoje. Jesus de Nazaré te apresenta uma porta aberta nele, por ele, para que eu e você pudéssemos escolher esta porta e deixar ele escavar a nossa vida, deixar ele escavar a nossa mente, deixar ele te libertar dessa mazela, dessa malignidade, desse conselho, desse toque, dessa fala, dessa visualização, daquilo que se torna completamente permeável à tua vida espiritual a fim de degradá-la. Hoje ele quer te dar uma segunda chance para que tudo isso possa ser escavado da sua vida, e uma vez tendo sido escavada, ele possa colocar na sua mente, de fato, a mente que procede dele, porque nós temos a mente de Cristo Jesus. Ele quer colocar na sua vida essa porção da palavra, uma porção da orientação, da procura, da oração, quando Paulo diz: orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. A leitura constante da palavra diariamente, a meditação nela, para que possamos ser comparados como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, porque não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E o Senhor quer que eu e você venhamos prosperar em todos os nossos caminhos. É por isso que hoje Ele chama a minha e a tua atenção para poder escavar essa árvore, para escavar esta minha vida, em toda essa vida que passei e que vivei, toda essa minha existência nessa terra. Ele chama a escavar, para tirar toda sorte de terreno infértil que nos cerca. Ele quer hoje, meu amado, remover essas coisas, fazendo que você possa ter uma análise concreta da sua vida, porque Ele de fato quer enxertar essa figueira chamada você. Ele quer colocar uma terra fértil nessa figueira que é a tua própria vida, meu irmão. Deixa Ele te escavar, deixa Ele tirar essa terra infrutífera. Porque talvez o problema não está na árvore. É claro que nós temos uma série de problemas, mas às vezes o problema não está na árvore, meu irmão. Às vezes a árvore é boa, às vezes a árvore presta. O que não presta é a terra que está em volta dela. Será que você está entendendo o que eu estou falando? O que não presta é a terra que está em volta dessa árvore, meu irmão. Ouve isso, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus está te falando que você é a figueira. Você é a figueira, eu sou a figueira. E ali Ele mandou cortar. Só que o vinhateiro disse: deixa eu escavar, e se ela não der fruto, aí tu corta. Mas se ela der fruto, deixa ela ali. Porque se o problema for árvore, vai colocar a palavra de Deus e não vai ter jeito nela. Porque talvez ela é uma apostata, talvez ela rejeita, talvez ela não quer. O bom conselho chega e ela não dá ouvido, ela não quer saber. Mas se aquela árvore, ainda que ela esteja inserida em meio a uma terra infértil, lembra de Isaías? Quando ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse assim: eu tenho problema, mas eu também estou plantado num lugar sujo e horrível. É como quem estava dizendo: me tira daqui. Meu irmão, se você disser ao Senhor Jesus: me tira daqui, porque eu nem consigo sair sozinho, eu não consigo me apartar desses conselhos, eu não consigo me apartar daquilo que eu visualizo. Na verdade, quando eu visualizo, eu sou tentado a continuar visualizando. Eu não consigo tirar isso da minha frente. Quando eu ouço, parece que dá prazer dentro da minha alma, ou se não me dá prazer, eu fico preso e dou ouvidos, e aquilo é inserido dentro da minha mente, e eu pratico aquilo que ouço. Só que a terra é infértil, meu irmão, você precisa rejeitar hoje, porque a figueira é você, a figueira sou eu, e eu preciso rejeitar tais coisas para que eu possa dar fruto e o machado sair da minha raiz, para que eu possa de fato receber uma palavra que se diz o seguinte:
vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos é preparado antes da fundação do mundo. Meu irmão, analisa a tua vida, porque talvez ela está infrutífera. Talvez ela não está dando fruto nenhum. Qual é o motivo? O que é que te cerca? Que tipo de terra que você está plantado? O que é que você ouve todo dia? O que é que você fala todo dia? O que é que você visualiza todo dia? O que é que você palpa todo dia? O que é que chega às suas mãos? Qual é o material que chega às suas mãos? O que é que você analisa? O que é que você lê? No que é que você pensa cotidianamente? O que é que você pensa? Meu irmão, analisa isso. Pense nisso. Porque a figueira que Jesus estava falando são os seres humanos. E meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Esse mês eu vejo segunda chance. No nosso calendário é o mês 5. Querido, isso tem uma representação muito grande para a gente. Como eu disse, começou esse negócio desta compreensão na celebração de uma segunda Páscoa. Eu quero que vocês entendam isso comigo, por favor. Que vocês possam, capítulo 9 do livro de Números, acompanhe comigo, porque eu creio que a partir de hoje o Senhor vai mudar a tua vida. Basta você querer. Olha só, gente, o que aconteceu? Números capítulo 9, versículo 6. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podia celebrar a Páscoa. Era o mês de Abib, gente, o mês de Nissan. Pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: espere aí, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor no segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Foi dada uma segunda chance porque os homens pediram. Eles falaram: olha, é o mês de Nissan, o mês de Abib, o 14º dia, o dia de celebrar a Páscoa, mas a gente não pode celebrar. E por que a gente vai ficar privado? A gente quer celebrar o Senhor. E Moisés disse assim: espera que eu vou ver o que Deus vai falar. E Deus disse assim: deixa eles celebrarem, dá mais uma chance. Meu irmão, o Senhor está te dando mais uma chance hoje, nesse mês. É o mesmo mês de Iá, é o mês de maio. O mês de abril é o mês de celebrar a Páscoa. Era o mês de celebrar ao Senhor, de ter contato com o Eterno, de comer a carne do Cordeiro, de celebrar a morte daquele que deveria morrer. E hoje para nós ele já morreu. E em se tratando da parábola da figueira, isso é profético. Vamos lá em Levítico 19, você vai ver como é profético o que nós estamos falando aqui. Isso é interessante a gente entrar nessa pegada profética aqui, porque isso é uma voz profética para a tua vida. Deixa ele escavar, meu irmão, mas deixa ele escavar mesmo. E você está pensando que é moleza? Escavar as raízes da árvore, ela fica sensível. Ela fica completamente sensível. Olha o que diz aqui, capítulo 19, verso 23 até o 25. E quando tiveres entrado na terra e plantar de toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor.
E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olhem para cá, gente. 3 anos aquela figueira não dava fruto. E ele disse que o fruto seria incircunciso. Que toda árvore que desse fruto, você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Na linguagem judia, incircunciso não deveria comer. Aquele fruto não deveria ser utilizado, deveria deixar ele produzir e ser lançado fora. Olha só, analise essa coisa de 3 anos ainda não deu fruto. Todo esse período é incircunciso pelo fato de você não ter produzido. E isso acopla-se a essa voz profética, porque eu não sei se vocês sabem, toda árvore cítrica e entre outras frutíferas, quando se planta a árvore, no 1º ano, no 2º ano e no 3º ano, o fruto não alcançou a sua doçura completa. No 4º ano ele alcança essa doçura. A laranja está doce. Aí ele diz que nesse 4º ano deveria ser o que, gente? Consagrado ao Senhor. Foi isso que nós lemos. Deveria ser entregue ao Senhor. E no 5º ano, olha só, o número 5, gente. O número 5 é o número da graça. É o mês de maio. É o número 5. Mais uma vez aparece o 5 aqui, o número da graça. No 5º ano deveria comer, deveria se desfrutar desse fruto. Deveria utilizá-lo. Meu irmão, o Senhor quer escavar a tua terra hoje, nesse dia. Você sabe por quê? Porque você precisa ainda apresentar um fruto consagrado ao Senhor. Mas ainda não tem apresentado porque tem terra de conselho errado. Tem terra de palavras tortuosas. Tem terra de visualizações que não são permitidos a nós. De fato, de alguma forma, até pode ser, mas nem tudo que é lícito nos convém. Então nós precisamos analisar tudo isso que olhamos, o que visualizamos, o que pegamos, o que falamos, o que ouvimos, o nosso comportamento. Qual é o meu comportamento? É o comportamento de uma terra frutífera ou é o comportamento de uma terra infértil? Qual é o seu comportamento, meu irmão? Qual é o nosso comportamento? Porque talvez eu esteja querendo comer fruto, mas nessa terra infértil, meu irmão, não vai dar fruto nenhum sequer, assim diz a palavra do Senhor. E eu e você precisamos analisar a terra no qual nós estamos plantados. Precisamos visualizar. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos dar uma segunda chance. Ele quer escavar, deixa ser escavado por Ele. Ainda que ao expor das raízes, aparentemente você fique fraco. Porque uma terra com as raízes expostas, ela parece que está fraca, não é? Mas de fato está, gente, não parece. Deixa expor as suas fraquezas, mas deixa Ele expor. Deixa Ele expor nele. Porque de fato Ele não vai deixar exposta, Ele vai colocar um esterco, uma terra boa, para trazer vida e vicissitude à tua alma e ao teu ser, meu irmão. Lembra? 5 foram as feridas do Senhor Jesus. Ele foi ferido na cabeça, ele foi ferido nas mãos, foi ferido nos pés, foi ferido nas costas e no ventre, para que eu e você pudéssemos ter vida. O que a parábola está querendo dizer? Que Ele não abre mão de você, que Ele quer te dar uma segunda chance, que Ele quer que de fato você deixe Ele trabalhar na sua vida. Por isso que Ele diz: filho meu, dai o teu coração, porque às vezes a gente não entrega o coração a Ele para que Ele possa trabalhar. A gente segura o coração, porque do coração procedem todos os sentimentos. Do coração saem as nossas vontades, do coração expressa em nós aquilo que está dentro do nosso âmago e colocamos para fora. E hoje, meu amado Senhor Jesus está pedindo o seu coração, porque Ele quer trabalhar na tua vida definitivamente. Ele quer mover as coisas ao seu favor. Ele quer colocar uma terra fértil na tua vida. Ele quer mover toda a infertilidade, toda a malignidade, tudo aquilo que é contrário à tua vida. Ele quer trazer vicissitude, Ele quer trazer paz. Ele quer tocar na tua alma nesse dia, nessa noite, nessa hora, te mostrando um
direcionamento, falando a tua vida sobre uma segunda chance. Ele quer que você organize a tua casa, Ele quer que você organize a tua vida, Ele quer que você saia daqui organizado, porque hoje, nessa noite, Ele está removendo a terra da infertilidade que assola a tua alma, a tua vida, o teu casamento, a tua vida financeira, familiar. Ele está removendo essa terra infértil, meu irmão. E Ele tem poder para isso. Oh, meu amado, analise que terra que você está e deixa Ele escavar. Deixa Ele escavar, deixa Ele tirar, deixa. Você sabe o que eu estou falando, não sabe, gente? Que terra que está infértil ao seu redor? Você sabe do que eu estou falando, com o comportamento que você deveria ter como homem e mulher de Deus e não tem, porque a terra está infértil, não consegue ter o comportamento. Você sabe o que eu estou falando sobre o comportamento de um marido, de uma mulher, de um filho, de um pai, e não está tendo porque tem uma terra infértil? Sabe do que eu estou falando, não sabe, gente? Sabe do que eu estou falando na sua vida financeira? Que não tem um comportamento devido porque a terra que está em volta é terra infértil, talvez por um comportamento A, B, C, D, porque ouviu dizer, falar, e a terra está infértil. Ô, meu irmão, Deus está falando contigo nessa noite, nesse lugar. É uma segunda chance. Ele quer mudar a tua vida definitivamente. Ele quer que você trilhe passos, Ele quer remover infertilidade, Ele quer colocar uma terra nova, Ele quer colocar, meu amado, algo que possa lhe trazer nutriente todos os dias, e não algo que assole a tua vida, mas algo que possa fluir para o seu interior, cotidianamente, diariamente, em toda a sua existência, que possa lhe trazer um suco que alimente a sua alma espiritualmente, para que você possa se alimentar de frutos. Meu irmão, tira aquilo que te assola diariamente, tira isso, tira, porque isso fica ali batendo. Ele quer que esteja em volta de si, Ele quer que você esteja plantado em algo que possa te nutrir diariamente, porque confesso a ti e a Deus e a todos, que eu e você precisamos ser nutridos diariamente, porque se nós não formos nutridos diariamente, a gente vai morrer, a gente morre. E fica igual um zumbi perambulando por aí, mas está morto espiritualmente, meu irmão. Deixa Ele mover, e remover, e retirar, e escavar essa terra da infertilidade, porque Ele quer que você produza fruto. E Ele é tão bom que Ele quer que você possa usufruir numa doçura completa. Mas eu e você precisamos também entender que o quarto ano é o ano de entrega ao Senhor. Terceiro ano, mês de o mês de maio, é o mês de uma segunda chance. Deixa Ele escavar, deixa Ele expor suas fraquezas, deixa Ele mexer, não fica ali rebatendo, não fica falando, não, deixa Ele trabalhar, porque a gente fica mais também. Mas eu acho que deixa Ele trabalhar, deixa Ele tirar tudo. Deixa Ele tirar tudo. Deixa Ele pôr fim nesse negócio. Deixa Ele tirar tudo. Deixa Ele mexer, deixa Ele remover, porque Ele é Senhor, Ele que te fez, Ele que te criou, Ele sabe o que é bom para você, meu irmão, e hoje, por meio da palavra, Ele está te aconselhando, e você está aí trazendo à mente o que é que você tem que tirar de volta da sua vida. O que é que você precisa mover que é infértil, que não traz nenhum tipo de seiva que produz daquela oliveira chamada Cristo, que não traz nada que possa trazer vida para a tua alma. Sai desse caminho de morte, porque aí as coisas vão dar errada, porque o machado já está posto na raiz, tu entendeu? Já está posto. E se tudo é mole, vai ser cortado, aí já era. Mas em Cristo Jesus há uma segunda chance. E o dia chamado aceitável, em toda a Escritura, é o tempo chamado hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável. 5 foram as feridas de Jesus ao teu favor, meu irmão. É o mês de uma segunda chance. Pegue isso para você.
Guarde isso para a sua alma, porque o Senhor já tem falado comigo tremendamente nesse dia através dessa palavra.